Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de educação musical. Esse é um tema que foi colocado bem superficialmente no nosso guia de estudos e eu não podia deixar de falar, que é um pouquinho sobre a importância da musicoterapia para o processo de prática musical inclusiva, tá? Só para enfatizar, pessoal, tudo que eu for colocar aqui, inclusive esses slides, foram recortados de uma palestra de uma aluna minha, Alexandra Monticelli, tá? Então, para não ter que convidar ela só para gravar e falar de novo, eu coloquei alguns pontos principais puxando para a nossa disciplina, tá? Mas só para ficar bem claro que as falas, né, as colocações, é claro que eu vou falar um pouco as minhas palavras, mas grande parte desse material aqui, na verdade, toda a parte escrita e algumas coisas que eu vou falar, são referente a ela, que é uma musicoterapeuta, já formada da FMG e doutoranda atualmente, tá? Às vezes a gente fala assim, mas a musicoterapia não tem muito campo, né, de trabalho. Mas trabalhar com a educação especial é muito difícil, porque às vezes a gente não tem um professor de apoio. O que a gente pode fazer para melhorar a condução, né, e a condução das nossas aulas e também as nossas práticas ficarem mais interessantes, não só pensando na inclusão, mas pensando nas pessoas de uma forma geral. O que eu posso fazer para melhorar, né? Então, a principal diferença, que eu sei que isso já deve estar até tranquilo para todo mundo, mas para quem não tem muita ideia do que é a musicoterapia, a principal diferença está realmente nos objetivos de cada um. Ou seja, a musicoterapia, ela não objetiva ensinar elementos musicais. Já a educação musical não deve se pautar apenas em melhorar alguns comportamentos. Ou seja, no caso da musicoterapia, o aluno não tem, ou o paciente, estou falando errado, né? O paciente ele não tem a obrigatoriedade de tocar um instrumento musical, nem de cantar afinado, nem de saber compor. Mas como assim, se a gente trabalha com música? Não, a música é uma ferramenta, por isso que se chama musicoterapia, é uma terapia que é realizada através da música, mas isso vocês vão ver que se vê de várias formas, tá? Não só na questão de tocar instrumento ou de cantar, mas de formas diferentes. Isso pode ser através de um estudo rítmico, através de uma audição, né? Através de uma busca por memória. Ou seja, se o aluno se interessar por música, se ele gostar e decidir a partir dessas terapias fazer uma aula de música especificamente, maravilha. Se isso despertar nele o prazer de cantar, de tocar um instrumento musical, às vezes você pode colocar à frente vários instrumentos, geralmente é mais utilizada a percussão, porque é mais simples de manusear, tá? Não desmerecendo, a percussão não é um instrumento fácil de tocar. Mas a gente quer dizer assim, é mais fácil colocar, às vezes, um chocalho, um triângulo, um sino e alguns elementos, né, na frente do paciente, é muito mais tranquilo do que você colocar, de repente, um instrumento musical e assustá-lo. Né, a percussão, ela tende a ser, entre aspas, mais simples de se conectar musicalmente, né, em termos corporais também. Então, a musicoterapia, o objetivo principal dela é o quê? É melhorar o comportamento, a sociabilidade, o que for necessário para o seu paciente. Já a educação musical é o contrário. Ela se pauta nas noções mínimas de educação musical, né, os elementos mínimos, e se disso tudo, de todo o conhecimento musical, né, o aluno vai trabalhar ritmo, vai trabalhar intervalo, vai trabalhar afinação, vai trabalhar a prática do canto, às vezes uma prática instrumental, mas tudo que você vai trabalhar de conteúdo está relacionado aos elementos musicais, a conteúdo de música. E se porventura isso puder melhorar naquele aluno, também um comportamento social, puder melhorar numa questão de atenção, de prontidão, ou algo que seja necessário para que ele fique melhor, maravilha. Mas o foco principal é o ensino da educação musical. Entenderam? Então, é só isso a diferença, basicamente, da musicoterapia com a educação musical. E tais variáveis podem vir a acontecer consequentemente, mas não como objetivos principais, tá? Uma pode ser complementar da outra? Claro, tem várias atividades que são realizadas na educação musical que são realizadas na musicoterapia e vice-versa, mas os objetivos são diferentes, tá? Então é só para ficar bem claro, né, para quem não conhece. Muitas atividades, né, são realizadas às vezes. Fala assim, mas eu trabalho em educação musical, a sensibilização musical, então eu estou fazendo musicoterapia. Não,
A gente não tem o direito de dar diagnóstico e de fazer consultas no sentido terapêutico. A gente está utilizando da música para melhoria da qualidade de vida daquela pessoa, daquele indivíduo. Mas a gente não tem, né, o direito de dizer que isso é uma musicoterapia, tá? A gente tem vários efeitos da música na vida das pessoas, na vida profissional, né? Então, a música, ela pode ter um efeito, por exemplo, terapêutico, né? É quando você utiliza a música de alguma forma, por exemplo, você está fazendo uma condição de massagem, você está fazendo uma yoga, você está num lugar, né, de relaxamento, num spa. Então, a música, ela está tendo um efeito terapêutico, né? Você vai usar o efeito terapêutico da música. Agora, a música na terapia, aí é quando você utiliza especificamente dela para a cura de algum ponto ou uma possível melhora do paciente. Aí já é uma outra coisa. E tem aqueles que utilizam a música como terapia, que é o caso, por exemplo, do próprio psicólogo, às vezes a psicopedagoga, né, as várias artes, né, e a música não é um elemento específico da musicoterapia, né, todas as áreas, digamos, a maioria, né, inclusive os pedagogos, através da música que a educação infantil é contemplada. Então, a música, ela tem todo esse efeito, né, de utilizar a música como terapia, utilizar a música no início de aula, no final de aula, cantar, porque as crianças, né, têm aquele momento de prazer, aquele momento de descontração. Então, você pode, sim, fazer da música uma terapia, assim como pode ser utilizado por outros profissionais. De que tipo? Por exemplo, vamos supor que o fonoaudiólogo ele está com um paciente com uma dificuldade muito grande de fonema. Então, ele quer trabalhar um determinado fonema especificamente, ou ele quer melhorar alguma condição de fala daquele indivíduo. Então, ele pode usar um trava-língua, ele pode utilizar uma própria música, né, um trecho de uma letra de uma música, ele pode colocar essa música para o paciente cantar. Ah, ele vai trabalhar afinação, vai trabalhar música. Não, ele vai se utilizar da música como um elemento chave para fazer aquele atendimento. Então, a música vai favorecer aquela condição de fono, né, digamos assim. Assim como um psicólogo, de repente, né, ele está tratando de uma condição do passado do paciente, né, de coisas passadas, e ele quer resgatar alguma coisa no sentido de lembrança, né, ou tratar um trauma, e aí ele vai utilizar de uma música daquele período da pessoa para poder trazer aquela memória, para trazer aquela lembrança. Ou seja, eles também estão utilizando a música como um parâmetro, né, como um auxílio muito grande na sua terapia, na sua consulta. Ah, mas então a fonoaudióloga, ou psicólogo, ou pedagoga estão fazendo musicoterapia? Não. O que pode usar a música como um auxílio, claro, ela não é uma coisa, um elemento específico, nem da educação musical e nem da musicoterapia. A gente não tem o poder de tomar a música como forma específica. Mas, no caso aqui, né, qualquer um profissional, ele pode dizer que está utilizando a música como recurso, mas não que está trabalhando e fazendo musicoterapia. Só para ficar bem claro. E com isso, a gente abrange diversas áreas, tá? Com relação à musicoterapia. A gente pode ter uma área didática, que vai focar na ajuda aos clientes para que eles adquiram conhecimento, comportamento, habilidade necessária para a sua vida funcional independente. Adaptação social, qualidade de vida. Vamos puxar aqui para o nosso caso de inclusão. A gente está com o paciente, vamos falar paciente para quem é musicoterapeuta, tá? Está com um paciente com problemas de sociabilidade, né? Vamos supor que é o caso do autismo. E aí ele está fazendo aula de educação musical. Se de repente você percebe que isso desenvolve um pouco, o próprio musicoterapeuta, né, sessões específicas e atendimentos pessoais para musicoterapia, pode ajudar ele a ter uma adaptação social mais relevante. Assim, como de repente o trabalho com um instrumento específico, né? Vamos supor, o aluno está com uma dificuldade motora muito grande devido a um acidente de trabalho que ocorreu e ele não está conseguindo ter muita força nos dedos, está fazendo fisioterapia, né? E de repente aquilo não está funcionando muito. A música pode ajudar? Sim. De repente ele vai estar utilizando, né, dessa força
dessa contração muscular para segurar um instrumento de percussão, para segurar um chocalho, para segurar uma baqueta, que também tem um certo peso, para direcionar aquela batida no ritmo certo. Ou seja, eu estou trabalhando a área didática da musicoterapia ou da música na vida do paciente, né? Eu estou melhorando a qualidade de vida dele. Isso pode ser no sentido tanto de físico, né, como pode ser no sentido psicológico. Então, é isso que as áreas vêm trabalhando. No caso da área médica, o objetivo é lidar com um amplo espectro de necessidades dos clientes, em condições de saúde aguda ou de saúde crônica, né? No caso dos pacientes na fase de tratamento de câncer, né? É muito comum a gente ver tanto o vestido de palhaço, como a parte teatral, como a parte musical. Tem relatos, né, comprobatórios de que alguns pacientes, principalmente as crianças, elas respondem melhor ao tratamento quando elas têm a possibilidade de entrar em contato com a música. Não só no sentido de que elas vão ficar mais alegres porque está cantando, não isso. Mas é tudo que realmente aquela questão vibratória, aquela tonalidade pode fazer de melhoria no tratamento dela. Por isso que a pessoa tem que ter um diploma específico de musicoterapia, porque eles estudam todas essas questões, né, de como trabalhar a cura dentro da música, como utilizar a música para isso, né, mexer com determinados pontos específicos do cérebro, tudo isso, né, então a gente vai lidar com esse aspecto do paciente. E também é interessante colocar que, às vezes, pacientes que estão na espera, né, para atendimento, no caso dos pronto-socorros, né, das UPA, da questão da UPA, e outros locais, né, que não é muito comum, mas às vezes você pode estar trabalhando aquele momento de tensão, de espera, né, uma música que pode trazer uma determinada calma para o paciente, uma sessão de relaxamento, né, alguma coisa no sentido para que ele possa entrar melhor no consultório, tá? Até a questão mesmo do batimento cardíaco, né, eles falam que o corpo tende a fazer isso naturalmente e voltar ao batimento, mas se a pessoa tiver a oportunidade de trabalhar isso com a música, isso pode ser recuperado muito mais rápido. Às vezes o médico vai falar assim, isso aí foi coincidência, né, de diminuir o ritmo cardíaco porque já era para acontecer mesmo. Realmente, o corpo ele tem essa condição, mas também tem a questão de que o som, né, ele pode restaurar a harmonia do corpo. Então, se você está trabalhando, né, nessa área médica, você pode trabalhar também de forma que o paciente ele possa conseguir essa diminuição, né, desse batimento, ele possa abaixar a pressão que de repente naquele momento está uma pressão mais alta, e tudo isso pode ser conduzido através da música. E da música instrumental? Não necessariamente. Pode ser um trecho musical que lembre uma parte interessante e saudável da vida da pessoa. Pode ser um trecho musical que lembre coisas positivas para que ela saia daquela onda de tensão. Então, essa área médica também pode ser muito explorada. E também, paralelamente, a gente tem a área de cura, né, que se concentra na restauração da harmonia e da completude do indivíduo, e entre ele e o seu mundo, utilizando variadas combinações de vibração, som, música e relação. Essa área de cura, ela inclui todas as propriedades universais de vibração, do som, da música como um propósito de restaurar a harmonia entre o indivíduo e o universo. Nesse caso de aplicação aqui, eles têm a chamada cama lira, mesa lira, cadeira lira. Se vocês olharem no YouTube, vocês vão ver alguns exemplos específicos, que geralmente, né, as pessoas não podem postar pacientes para mostragem, né, disso feito na prática. Mas no YouTube a gente vai encontrar hoje em dia, são pouquíssimas, mas algumas informações a respeito. O que é isso aí? A gente tem essa mesa lira, né, esses objetos chamado lira, que embaixo tem cordas, tá, desses objetos, inclusive da cama, que é mais utilizado, onde se usa essa transmissão, essa vibração para o paciente, tá?
E tem alguns cursos bem específicos desse tipo de prática. E além do musicoterapeuta ser formado, ele teria que fazer um curso específico para trabalhar com essa área de cura. Não necessariamente só porque é musicoterapeuta vai usar a camanira. Não é bem assim, até porque a pessoa tem que aprender a conduzir esses aparelhos. Tá? E essa vibração, né? Eles colocam, tem uma caixa, no caso desse exemplo aí que tá para vocês, desses desenhos, eles colocam um pouquinho de areia e à medida que vai tendo aquela vibração, aquele som, vão sendo formados alguns desenhos, tá? E esses desenhos, eles podem ser variados de acordo com o tipo de música, com o tipo de vibração. Falar, mas como que eu vou saber, né? Qual é o tipo de vibração, qual é o melhor tom, qual é a melhor trecho musical para eu colocar para aquele paciente? E isso é de acordo com o diagnóstico. Depois que você já diagnosticou, que você tem todo um histórico do paciente, primeiramente, que você o conhece, você vai saber que tipo de música vai mexer no ponto específico que você precisa desse tratamento. É mais ou menos assim que funciona. Depois tem a área psicoterapêutica, que tem o foco na ajuda dos clientes para que eles otimizem sua saúde mental, emocional, espiritual, né? Conversar com o paciente, aqui a musicoterapia pega um pouquinho da psicologia, de empréstimo, né? Ao contrário do que a gente falou anteriormente. Então, você vai conversar com o paciente, você vai ter uma conversa mais íntima com ele para saber, né, que ponto que precisa ser melhorado, o que está causando aquele estresse, né? Por isso que a gente fala que a musicoterapia, ela é uma área medicinal. Você está fazendo todo um trabalho, né, tipo psicólogo, tipo fonoaudiólogo, de pesquisa daquele paciente. É diferente do professor de música, que a gente não tem muito tempo. A gente até faz as avaliações diagnósticas, mas a gente está longe de ter uma ficha tão detalhada como o musicoterapeuta, porque esse atendimento é justamente individualizado. Né? Então, essa é a vantagem, né, da área psicoterapêutica. Você pode realizar, por exemplo, uma letra, uma composição com o indivíduo, lembrar de fatos passados. Às vezes você tem um paciente que está com algum problema de memória, né? Então, de repente, você busca um trecho de uma letra ou uma música em especial do qual vai lembrar aquele período do qual ele está tendo amnésia. Então, tudo isso vai ser ligado a essa área psicoterapêutica, tá? Fatos do cotidiano, né? Tudo que possa realmente dar maior qualidade de vida. E só fechando aqui, né, essa área psicoterapêutica dá para trabalhar até mesmo com bebês, tá? Hoje em dia é bem utilizado, tanto a parte de musicalização, né, para bebês, como também a área de musicoterapia para trabalhar certos reflexos, certas situações que são específicas e necessárias, tanto para a mãe, que às vezes tem um parto pós-traumático, ou até mesmo para uma criança que está com uma certa dificuldade, no caso, um bebê, né? E uma área também que é muito importante, que muita gente não sabe, mas é trabalhado dentro da musicoterapia, que é a improvisação, né? Em experiências musicais improvisativas, o cliente faz música ao tocar, cantar, criando extemporaneamente uma melodia, um ritmo, uma canção, uma peça instrumental. O cliente pode improvisar sozinho, num dueto ou num grupo que vai incluir terapeuta, outros clientes, às vezes parente, e o cliente pode usar qualquer mídia musical dentro de suas capacidades. Então, o que seria aqui? Esse trabalho de improvisação, ele é muito importante na prática da musicoterapia, assim como é na educação musical, é onde o indivíduo está explorando, está externalizando uma situação. Né? Às vezes a pessoa é meio tímida, não gosta muito de cantar, mas nesse momento da improvisação, de repente, ele vai gostar de trabalhar. E é sempre importante colocar que o gosto musical do paciente é importante. Por mais que talvez eu não goste de sertanejo, dando um exemplo, eu não posso, se o meu aluno quer fazer uma melodia, uma composição dentro do estilo sertanejo, eu não posso mudar aquilo, nem falar que está incorreto, e nem impor para ele um ritmo de samba ou um ritmo de jazz que de repente não seja a convivência pessoal dele.
Então, é muito importante colocar que, por mais que o musicoterapeuta tenha seus gostos e possa, é claro, e deve sugerir outras questões musicais, quando se trata de um tratamento, ele tem que estar focado na vida do aluno. Tá? Então, se a pessoa está meio revoltada, né, aquele aluno está dando problema de comportamento, ou ele tem TDAH e ele quer fazer um hip hop, ele vai fazer um hip hop. E você vai ajudá-lo a fazer essa composição. E exatamente essa composição é o registro que você tem de prova para os familiares. Tá? É por isso que o musicoterapeuta, além de tudo, ele tem também que entender um pouco de música. Porque ele vai ter que registrar partituras, ele vai ter que registrar as canções dos pacientes, muitas das vezes em trabalho de improvisação, ou até mesmo trabalhar improvisando. Então, se o seu aluno gosta de uma escala modal, aí eu não vou improvisar porque eu não sei tocar a escala modal, isso não existe, né? Então é por isso que pelo menos os elementos mínimos, que seria afinação, canto e o conhecimento básico de música, são necessários para o musicoterapeuta, porque tem processos de improvisação que vão cobrar um pouco mais dele, tá? Quais são os objetivos da improvisação na musicoterapia? Estabelecer um canal de comunicação não verbal, uma ponte para a comunicação, explorar diferentes aspectos ou relação aos outros, desenvolver a criatividade, expressar liberdade, espontaneidade e ludicidade dentro de diferentes níveis de estrutura, desenvolver habilidades interpessoais ou grupo e também fornecer meios gratificantes de autoexpressão e formação de identidade. Tá? Então, aqui você tem lá, né, um aluno que de repente está passando por muitos problemas sociais. Então, aqui é o momento da improvisação, de você trabalhar ali, que ele vai trabalhar o que ele está sentindo, como que ele está conduzindo a vida dele na escola, o que ele está passando, né? E você vai auxiliando à medida que ele vai desenvolvendo essa letra. Isso pode ser através de música, como eu disse anteriormente, pode ser através de um poema, através de um hip hop. Então a gente tem que dar as ferramentas e deixar que ele desenvolva da forma que ele sentir mais à vontade para fazer. Tá? E geralmente, por exemplo, às vezes em empresas, né, em casos específicos de musicoterapia em firmas ou empresas, essas letras são apresentadas ao final do trabalho, geralmente é um trabalho em grupo, né, uma parte mais terapêutica, e o pessoal apresenta as suas letras. E grande parte delas, é claro, vai falar deles mesmo. E às vezes, se você tem um paciente que está com uma certa timidez, às vezes nesse momento ele consegue falar muito mais sobre ele mesmo pela letra, pela composição, você vai saber, né, se ele está utilizando mais tons menores ou maiores, se está puxando para uma música mais no sentido mórbido ou no sentido de alegria, né, todos os elementos necessários, os instrumentos que de repente foram escolhidos, você vai ter ali uma desenvoltura para desenvolver aí o perfil dele ou dela. E é claro também a recriação, né, que o termo recreativo é no sentido de performance, de execução, de cantar, tocar, né? E recriar é um termo mais amplo que inclui representar, reproduzir, realizar. Não é recriação no sentido de, eu vou brincar porque a sessão de musicoterapia é interessante, nós vamos lá para brincar. Não, isso ele já faz na escola. É no sentido de recriação, de realizar ou interpretar qualquer parte de um trabalho musical já existente, seja isto feito com ou sem uma audiência. Então, você está com um paciente de mal de Alzheimer e ele está com uma dificuldade muito grande para conversar, de repente você vai resgatar uma música que ele goste, né? E você vai trabalhar alguns instrumentos ou algumas coisas na área de percussão que possa acompanhar aquele ritmo para ele desenvolver um pouco mais a questão motora, né? E ao mesmo tempo aquilo vai ser prazeroso. Por quê? Porque se for para ficar cansativo, então não é musicoterapia, né? Então a gente não pode forçar, né? Como eu falei anteriormente, respeitar o gosto musical deles, né? Resgatar alguma memória, alguma lembrança, se necessário, se importante for para essa parte aí, né, de melhoria do paciente, deixar ele à vontade para explorar, de repente, vários instrumentos, colocar na frente dele ou colocar trechos específicos de som para que você possa descobrir se ele gosta mais dos de tecla, dos de cordas ou coisas similares, tá? Em experiências de composição, o terapeuta ajuda o cliente a escrever canções, letras ou peças instrumentais ou qualquer tipo de produto musical, como a gente já falou anteriormente, né?
E tem também a parte interessante que é o objetivo da audição. Aí entra, né, um outro tipo de situação musical, que é estimular ou relaxar a pessoa, ou facilitar a memória, a reminiscência, a regressão, evocar o imaginário e a fantasia, ou respostas corporais mais específicas, ou até mesmo promover receptividade. Tá? Então, vamos supor, você tem um aluno lá com TDAH. Aí, uma semana, você põe para ele ouvir uma música de 2 minutos, que já é um tempo razoável para ele. Fechar os olhos e tentar ouvir aquilo. Aí, numa outra semana, você coloca uma música instrumental de 2 minutos e meio. Num outro momento de sessão, você coloca 3 minutos e assim sucessivamente. Ou seja, aos poucos, né, você vai estar trabalhando aquele foco de atenção sem forçar e, ao mesmo tempo, ele vai estar trabalhando esse foco da audição, que também é tão importante, tanto na área de educação musical como de musicoterapia, e a gente vai obter bons resultados. Bom, pessoal, aí são só alguns pontinhos, tá? Para a gente ver as similares e as diferenças da musicoterapia com a educação musical. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida eu estou à disposição. Desde já me despeço da disciplina, tá? No sentido de aulas ao vivo, mas o que vocês precisarem, qualquer dúvida, nós estamos aí, as correções continuam. Espero que essa disciplina, apesar de muito corrido, tenha sido valiosa em algum ponto aí para vocês, tá? E qualquer dúvida que vocês precisarem, nós estamos aí dentro do possível para esclarecer ou para ajudar. E se tiver algum ponto que vocês desejam que seja trabalhado, ainda não foi trabalhado nessas aulas ao vivo, eu estou à disposição. No mais, excelentes avaliações e um ótimo fim de módulo para todos.